Olá pessoal, tudo bem? Olha só, eu passei para vocês 2 trabalhinhos, não foi? Antes de falar um pouquinho mais sobre esses trabalhos, eu quero revisar um pouquinho o conteúdo que a gente está estudando, tá bom? Lembrando que é o conteúdo de cilindros, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que nós começamos a ver para estudar cilindros foi revisar aí sobre os elementos da circunferência, tá? Da circunferência e do círculo, ok? Então, o elemento mais importante que nós temos aqui, que nós temos usado em todas as nossas cálculos, né? É esse elemento aqui, que é do centro até a bordinha, né? Nós chamamos de raio, ok? Da mesma maneira, ó, do centro até a borda, ok? Do centro até a borda, eu tenho outro raio. Posso construir vários raios assim, tá bom? Relação importante que nós temos aqui. Quando eu junto 2 raios, ó, de um lado até o outro, eu tenho o que a gente chama de diâmetro, tá bom? Então, a primeira relação importante que nós temos é que dentro de um diâmetro cabem quantos raios? Ó, cabem 2 raios, ok? Essa foi a primeira informação que nós vimos a respeito do círculo e também da circunferência, tá bom? Então, não pode esquecer isso aqui jamais, tá? Então, se eu falo para você que o diâmetro vale 10 centímetros, eu estou falando para você que o raio vale metade disso, 5 centímetros, ok? Se eu estou falando o contrário, se eu estou falando que o raio vale 8 centímetros, então é porque o diâmetro vale 16 centímetros, tá bom? Então, essa aqui é uma das relações mais importantes que nós vamos ter. Diâmetro é igual a 2 vezes o raio, tá bom? Vamos seguir. Próxima relação importante que nós vimos foi a relação do que era o comprimento da circunferência, né? Então, aqui de novo, ó, eu tenho um raio, ok? E comprimento da circunferência é como se eu pegasse uma cordinha, amarrasse essa cordinha bem aqui e desse a volta em toda ela, tá? Passando em cima da linhazinha preta, ok? Quando eu dei uma volta completa, eu percorri o comprimento da circunferência. Como é que a gente faz esse comprimento? Comprimento é igual a 2 vezes o número π, né, vezes o raio, tá bom? Outra relação importante para a gente, não vai esquecer, viu? Comprimento é igual a 2 vezes o número π vezes o raio. E lembrando que o número π, a gente tem adotado ele como sendo 3,14, tá bom? Depois disso, nós finalmente chegamos no cilindro, tá bom? Chegando no cilindro, né, que é esse objeto aqui, nós vimos o seguinte, né? O cilindro, né, as bases, ele tem 2 bases, ok? Aqui, ó, aqui é uma base, tá bom? E aqui em cima também é outra base. O cilindro ele tem 2 bases, tá? Cada base tem o seu raio, né? O raio aqui, de novo, ó, daqui até a bordinha. É o raio, né? O cilindro ele também ele tem uma altura, que é essa parte aqui, que a gente chamou de H. Primeira coisa que nós calculamos aqui do cilindro foi a área de uma dessas bases, né? Que é toda essa partezinha que está em rosa aqui, né? Para a gente calcular a área de uma dessas bases, nós usamos a seguinte fórmula, né? É o número π vezes o valor do raio ao quadrado, tá bom? Não pode esquecer isso aqui também, tá? Não se preocupam que todas essas fórmulas vão estar nas avaliações ou nos exercícios que nós vamos fazer, tá bom? Então, tá aí, π vezes o raio ao quadrado é o valor da área da base, tá? Então, nós sempre estamos precisando desse valorzinho aqui, né, do raio. Depois, a última coisa que nós vimos a respeito do cilindro, né, lembrando aqui do cilindro, nós falamos um pouquinho sobre o volume, né? O que é encontrar o volume de um cilindro, né? É pegar o resultado da área da base, né, e multiplicar pelo valor da altura, tá bom? Aí nós chegamos ao cilindro, ok? Tá? Então, essa é a nossa revisãozinha sobre os elementos, todos os elementos que nós estudamos a respeito do cilindro.
tá? Então, de novo, eu tenho aqui o raio do centro até a borda. Quando eu tenho 2 raios, eu tenho um diâmetro. Depois, quando eu percorro uma volta sobre a linhazinha preta, ok? Eu estou calculando o comprimento, tá bom? O comprimento. Depois, nós fomos para o cilindro, ok? Dentro do cilindro, nós vimos que ele tem 2 bases, né? Uma basezinha aqui embaixo e uma base ali em cima. Para calcular a área de uma dessas bases, nós usamos essa fórmula, né? Isso aqui calcula para mim a área da base, ok? E para finalizar, nós calculamos o volume do cilindro, né? O volume do cilindro. Lembrando, o volume é a região do espaço que esse objeto ocupa, né? O que é a capacidade? Capacidade, nós falamos, são coisas diferentes, né? Capacidade é o que cabe dentro desse recipiente, tá? Então, por exemplo, se as medidas estão em centímetros, o volume aqui vai ser dado em centímetro cúbico, né? Em contrapartida, a capacidade vai ser dada em ml. Não esqueçam, tá bom? Que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Beleza? Fechamos, então, a nossa revisãozinha. Agora, nos 2 próximos videozinhos, eu vou explicar para vocês mais uma vez as atividades. Tá bom, pessoal? Um abraço. Continuem vendo a lista, tá bom? A lista de reprodução. Tem mais 2 videozinhos.